Evangelho, sábado da 24ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Pio de Pietrelcina, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. E Jesus então respondeu-lhes: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. O que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 24ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Padre Pio de Pietrelcina, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a nossa meditação do 8º capítulo do Evangelho de São Lucas, ao lado da celebração dessa memória tão especial de Padre Pio de Pietrelcina. Muito já ouvimos falar a respeito de Padre Pio. Muitas são as histórias relacionadas à vida desse grande sacerdote capuchinho que recebeu de Deus o dom dos estigmas, de ter os sinais da paixão de nosso Senhor nas mãos e no seu coração, como Jesus os teve sobre a cruz. Então Padre Pio tinha, sim, duas grandes feridas nos pés e nas mãos e no coração, o lado cortado, transpassado. E por 50 anos essas feridas ficaram visíveis em seu corpo, desde aquele dia 20 de setembro de 1918, como nós vamos ouvir daqui a pouquinho numa leitura da biografia. Na história da Igreja, São Padre Pio é o primeiro sacerdote a ter os sinais dos estigmas. A grande maioria dos homens e mulheres que tiveram os estigmas, que é um dom extraordinário de Deus, a visibilidade dos estigmas, foram, na sua grande maioria, mulheres religiosas ou leigas, e um grande número de homens também, mas nenhum deles sacerdote. Não nos esqueçamos, São Francisco de Assis recebeu os estigmas, mas recebeu apenas a ordem do diaconato, não o sacerdócio. Então, alguns pensam que São Francisco de Assis era sacerdote. Não era. Ele era um diácono. Mas o primeiro sacerdote da história a ter os estigmas foi São Padre Pio, um sacerdote do nosso tempo. Tanto o diário quanto os escritos relacionados a Padre Pio, bem como o canal, que, até onde eu sei,
Padre Pio TV tem apenas em italiano, acho que não tem a tradução dele em português. São muito válidos porque nos ajudam a conhecer com autenticidade histórica, porque a gente vai encontrar muitas histórias, mas vamos encontrar também muitas histórias, né? Então, muitas histórias e muitas histórias. Então, vamos encontrar na internet muito material autêntico sobre os gestos de Padre Pio e outros um pouco fantasiosos, que foram compostos dentro de uma certa quantidade de informação realística, mas que depois a composição do texto acabou seguindo um pouco uma apresentação fantástica. Então, quando a gente tem a TV Padre Pio, o Padre Pio TV, o livro que é o diário que conta a história da vida dele, as cartas que ele escreveu, a publicação das cartas e mais outros relatos dos seus filhos espirituais, daqueles que eram dirigidos espirituais de Padre Pio, nós encontramos uma quantidade de material incrível que mostram o grande zelo de São Padre Pio de Pietrelcina na luta contra o demônio em favor da salvação das almas, a fim de que os homens conhecessem realmente a profundidade da misericórdia de Deus e voltassem para a comunhão com Ele através das mãos da Igreja por meio dos sacramentos e do anúncio do Evangelho. Nós vamos ver um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas primeiro vamos olhar para o Santo Evangelho de hoje. E em que podemos encontrar uma sintonia do Evangelho de hoje com a vida de Padre Pio? Ah, Padre Fábio, essa daí é logo, ele sempre foi a terra boa, onde a semente foi lançada. Sim, é verdade, isso sem dúvidas. Eu chamo a atenção para o último trecho do Evangelho de hoje, quando diz que os frutos são dados na perseverança. Padre Pio viveu uma inteira vida de perseverança no Senhor. Desde a mais tenra idade ele começou a ter os acontecimentos místicos, as visões extraordinárias, os encontros com anjos, os encontros com a Virgem Maria e com Nosso Senhor, e ele perseguiu amorosamente tudo o que o Senhor lhe mostrou, lhe ofereceu, lhe entregou. Padre Pio intensamente perseverou por toda a sua vida naquilo que Deus lhe ofereceu como tesouro. A gente tem falado esses dias a respeito do tesouro de Deus para nós, né? Ontem, ouvindo a narrativa de Lucas sobre as mulheres que seguiam Jesus, falávamos a respeito dessas três características que marcam a figura daquelas mulheres, né? A primeira é que elas estando junto com os apóstolos, né? Elas são o testemunho da ação messiânica do Senhor, porque foram curadas e foram libertas da ação diabólica. Então, elas foram libertas do poder do demônio e foram curadas. A vida delas é um testemunho autêntico da autoridade e do poder soberano do Messias. Ao vê-las, as pessoas podem testemunhar a autoridade do Senhor, quem as conheceu, o sofrimento que traziam e agora a vida que levam, percebem claramente o poder do Messias. Então elas são um testemunho vivo da autoridade, do poder do Senhor. A segunda coisa é que caminhando com Cristo agora nessa vida de peregrinas, seguindo os apóstolos e Jesus, elas se tornam um testemunho, uma palavra de esperança para muitos corações. Durante o percurso da peregrinação ao lado de Jesus, quantas outras pessoas sofrendo da possessão diabólica, quantas outras pessoas adoecidas em uma maneira muito mais grave, talvez, do que aquela que elas viveram? Para quantas pessoas elas não foram uma palavra de esperança, um testemunho de esperança? Olha, confia, pois a minha situação era ainda mais dura, mais difícil que a sua, e o Senhor foi poderoso. Ou então, meu irmão, o Senhor transformou a minha vida, espera nele, porque
Ele vai transformar a sua também. E aqui nós falávamos ontem, né? São 3 elementos, falamos de 2 até agora. O quanto isso é significativo, porque ao pensar a minha vida, o quanto a minha vida no seio da minha comunidade, da minha família, é um retrato autêntico do poder e da autoridade de Cristo na transformação da história, na cura e na libertação dos homens. O quanto aqueles que, conhecendo a gente, podem olhar para a gente e falar: realmente o Senhor é poderoso e é potente, pois transformou a sua vida, e nós vemos e cremos que o Senhor é poderoso, é forte, é bondoso, é misericordioso, pois vemos o que Ele fez em sua vida. Para quantas pessoas a nossa presença significa uma presença de esperança? O quanto nós conseguimos olhar com empatia aqueles que sofrem as dores desse tempo e o sofrimento das dores espirituais causados pela maceração da opressão do inimigo infernal, e para quantas pessoas nós somos chamados a sermos uma palavra de esperança, uma presença de esperança, para que eles não desistam, mas se encorajem de permanecer buscando o Senhor e esperando no nome do Senhor. Para quantas pessoas nós somos essa palavra de esperança, esse testemunho de esperança? E o terceiro ponto que falávamos ontem, que é o fato de que elas dispuseram tudo nas mãos do Senhor. E dessa forma elas se tornaram o acontecimento da providência divina em favor de Jesus, em favor dos apóstolos, e em favor de tantos outros que, por conta dos recursos que elas ofereciam e disponibilizavam por Jesus e pelos apóstolos, foram alcançados pela pregação, tiveram a ocasião de estar com Jesus, puderam talvez viver esse encontro com Ele com uma serenidade maior, com uma possibilidade melhor. Então elas foram concretamente acontecimento da providência divina em favor de Jesus. Olha só, que coisa linda! E o quanto você, depois de tudo que o Senhor fez em sua vida, entrega a sua vida nas mãos de Deus para que Ele faça de você o acontecimento da providência divina em favor do seu irmão, para que ele encontre Cristo, esteja com Cristo, permaneça com Ele. Senhor, eu me coloco em suas mãos e me disponho a, em seu nome, socorrer e estar do lado dos mais necessitados. Guia-me, Senhor, eu sou teu. Entrega-me por amor de meus irmãos, pois eu espero e desejo em ti essa verdade. Essa é uma prece que te espera. Essas 3 realidades estiveram vivamente presentes na vida do Padre Pio, na vida dos discípulos de Jesus, como ouvimos ontem no Evangelho. E hoje, ao ouvirmos o texto em que o Senhor conta a parábola a respeito do reino dos céus, com a explicação que o próprio Senhor dá à parábola, pelo pedido dos apóstolos, nós podemos compreender as condições nas quais a semente germina e cresce. Que grande responsabilidade a nossa, porque a perseverança, os frutos são produzidos na perseverança, como diz o final do texto, e que grande atenção é preciso que tenhamos para que a semente não fique à beira do caminho. O zelo para que as aves do céu não se antecipem a levar embora aquilo que Deus lançou. Poderíamos dizer que com atenção nos debruçamos sobre aquela semente e a tiramos do lugar onde ela está para colocá-la num lugar onde ela possa crescer. Como é importante, meus irmãos e minhas irmãs, no cuidado da nossa casa, no cuidado da nossa família, no cuidado da nossa comunidade paroquial, da nossa comunidade fraterna, nós tenhamos esse zelo amoroso de espantar os pássaros que vêm roubar as sementes, mas ao mesmo tempo termos olhos atentos para não abandonar a semente num lugar de risco.
Obviamente o Senhor fala daqueles que, né? Então ele está falando daqueles que. Você pode ser como aquela beira do caminho onde a semente caiu, aquele terreno que ele é hostil para a semente, que despreza a semente. A beira do caminho é o lugar onde a terra está batida. A semente não tem chances ali. Ela caiu num lugar que não está pronto para recebê-la e que não a quer, pela condição em que está. Precisa ser tratada aquela terra para receber a semente. Então, na condição que está, não tem condições de receber a semente, não quer receber a semente, né? Não pode receber a semente. E aí os pássaros do céu vêm e roubam. Então a parábola fala sobre a condição do terreno. Nós estamos olhando a parábola da perspectiva do texto que ouvimos ontem, né? Então o ensinamento de Jesus é esse, é muito claro. Você ser aquele terreno hostil, aquele terreno inapropriado, onde o Senhor lança a palavra e a palavra não encontra lugar. Então vem um demônio e a rouba, a leva embora. Que o nosso coração não seja como a beira do caminho, que o nosso coração não seja aquela terra pisoteada, dura. Uma outra percepção da parábola, à luz do que meditamos ontem, é de ter esse olhar atento para se, quando vemos que a semente caiu numa terra que não é própria, de poder cuidar dela, não desprezar a semente, que é a palavra de Deus, quando vemos que ela cai num lugar onde ela pode permanecer abandonada. Então, salvaguardar a semente enxotando os pássaros. Veja, se a gente olha a característica da parábola, como Jesus a conta, enxotar os pássaros seria apenas uma parte do cuidado com a parábola, com a semente, perdão. O outro cuidado, ela está numa terra que não é apropriada. Ou a gente faz aquela terra se tornar apropriada, ou a gente aguarda para que ela não se perca e termine numa terra boa. Então eis aqui o nosso zelo de amor, enxotar as aves do céu, ou seja, expulsar os demônios, afastar tudo aquilo que vem do poder das trevas, o máximo possível, e defender a palavra de Deus, não ignorá-la, não desprezá-la. Agora entrando no que Jesus nos ensina, se aquela terra é uma terra hostil à palavra, porque é dura, é seca, é pisoteada, vamos cuidar dessa terra. E vamos fazer essa terra se tornar uma terra cuidada, uma terra boa para receber a palavra. Eis aqui o cuidado a ter com os nossos irmãos e irmãs. Primeiro, é preciso amar e saber o valor da palavra para defendê-la das aves do céu, para protegê-la. Eu a escolho e depois escolho cuidar da terra onde ela vai ser colocada. Se ela é uma terra boa, eu a deixo ali. Se ela não é uma terra boa, eu vou dar-me trabalho para tratar aquela terra até ela se tornar uma terra boa. Então, eis aqui uma interpretação pastoral muito significativa para essa primeira parte da parábola. A segunda parte, o terreno é pedregoso. A semente caiu ainda em um terreno que de tudo não é apropriado. É um terreno capaz de dar à semente o início do seu germinar, né? Assim são aqueles que se encantam pela palavra de Deus, assim são aqueles que buscam ouvir a palavra de Deus, mas acolhem com alegria, mas não têm raízes profundas, ou seja, nos momentos difíceis, no momento em que a pedra esquenta, no momento em que é preciso empurrá-las para passar a raiz, não encontra forças, desiste. Então, nos momentos da tentação, nos momentos da prova, essas raízes não se aprofundam e ela termina morrendo. Então, um zelo de amor aqui é percebendo que a semente germina e faz fadiga a seguir adiante, compreendendo é hora de cuidarmos. Quantas vezes nós sujamos, estendemos a nossa mão para sujá-la com a terra, para fazer aquela terra se tornar melhor. Eis aqui um ato de amor pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Voltando, recordando, Jesus nos coloca como a terra na parábola. Então a explicação é essa, são os corações que com alegria recebem
o que vem de Deus, mas depois, diante das dificuldades da vida, sobretudo das tentações, provam desânimo e abandonam. E abandonam a palavra, e dessa forma ela vai secando, né? Então ela gerou vida sobre aquela terra, mas essa vida vai murchando, vai secando. Então, Jesus, na parábola, nos fala: olha que você pode ser essa terra. O teu coração pode ter essa atitude, acolher a palavra de Deus, mas ser muito descuidado em relação a essa palavra e deixar-se povoar por muitas pedras, um coração cheio de pedras. E desse modo a palavra vai secando. E nós estamos fazendo essa outra leitura, que é uma leitura de quem olha para aquele terreno com amor pela palavra que foi lançada. E aquele terreno ainda não está bom para ser. Então a palavra, a semente, ela é importante. E eu estou olhando e percebendo que aquele terreno onde ela foi lançada e onde ela tem a chance de prosperar é um terreno que precisa ser mexido. Então eu vou lá cuidar dele. Quantas vezes a gente estende a nossa mão para ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão na tentação? Quantas vezes a gente colocou o nosso joelho por terra, não a nossa mão, mas sujamos o nosso joelho de terra, ajoelhando e rezando por aqueles que se encontram na tentação, pedindo que o Senhor os liberte, os proteja, para que eles não venham a menos. Quantas vezes nós sujamos de terra as nossas mãos, né, pegando essa imagem, para tirar aquelas pedras ali, ou seja, para ajudar os nossos irmãos depois da queda, depois do falimento, depois da vergonha do pecado, a reconstruir a sua vida com o perdão de Deus, com um caminho de reconciliação. Quantas vezes nós somos chamados a esse compromisso de amor? A outra imagem são os espinhos que crescem junto com a semente na mesma terra e aos poucos começam a sufocá-la. E aqui Jesus fala que essas são as preocupações. Muitas vezes, no objetivo da parábola, né, como Jesus fala, nosso coração pode ser como aquela terra, que permite também o crescimento de espinhos, que com a mesma velocidade com que cresce e germina a semente, eles também germinam, mas sendo pontiagudos e mais entrelaçados, com o passar do tempo, sufocam a vida daquela plantinha que acabou de germinar. A terra é boa, porém, ela permite o crescimento de muitos espinhos. E aqui Jesus vai dizer, esses espinhos são as preocupações dessa vida, são os prazeres, a riqueza, o querer uma vida mais fácil, o querer uma vida mais segura, o querer uma vida do nosso jeito e não como Deus a propõe. Tudo isso são aquelas realidades que nos sufocam, que nos fazem, de alguma forma, desistir e que leva a palavra de Deus a não crescer mais, né? Desistir de crescer na fé. A palavra de Deus que é sufocada pelos espinhos. Bom, agora voltando à nossa interpretação pastoral, e nós que amamos a semente, que é a palavra de Deus, e que somos chamados a cuidar da terra, que é o nosso irmão, quando vemos os espinhos crescendo, é importante que nós tenhamos os instrumentos justos para ajudar a dar espaço e vitalidade para a planta. O que significa dizer que a gente vai precisar, talvez, ferir as mãos nos espinhos para cortar esses espinheiros. Mas quais são os instrumentos que nós vamos oferecer para que esses espinhos sejam cortados? A amizade é um instrumento importante. A fraternidade, a comunhão, o vínculo de vida cristã com eles. Esses são os instrumentos para podar os espinheiros e finalmente arrancá-los. Um espinheiro forte, a gente vai meter a mão, vai se espetar todo. Então você corta primeiro os galhos que estão cheios de espinhos, para depois segurar o que sobra e arrancar as raízes da terra, para arejar e finalmente deixar aquela terra livre dessas raízes. Mas se essas raízes são profundas, a gente vai cortar esses espinheiros
ao máximo possível, de maneira que eles não cresçam e sufoquem a planta. Então eis aqui o zelo de amor no cuidado com os nossos irmãos, de oferecer sempre por eles a nossa proximidade, a nossa disponibilidade, a nossa amizade, um zelo fraterno, a escuta, a presença, para poder marcar essa certeza que estamos ao lado deles, a fim de que, pedindo ajuda, eles saibam que encontrarão ajuda da nossa parte. Essas são aquelas atitudes que nos ajudam a sair dos espinhos que nos sufocam da vida. E essas atitudes nós cumprimos como jardineiros ou como agricultores amorosos ao lado do semeador, no cuidado por essas sementes para que elas gerem frutos. A terra boa, na qual, pela perseverança, gera-se os frutos, é essa. A perseverança não apenas da terra, mas de quem cuida dessa terra. Talvez o teu irmão hoje seja uma terra ainda com pedras. Os frutos vão vir se você com amor perseverar no teu zelo fraterno de não ser indiferente ao valor da semente que foi lançada sobre a vida do seu irmão e ao cuidado que aquela terra que é seu irmão precisa ter. E os frutos vão vir, não espontaneamente, mas pela perseverança no teu cuidado com ela. Então, assim como os frutos, eles vão vir de você, enquanto terra boa, que cuida dessa terra, para ela não se tornar de novo impregnada de espinheiros e cheia de pedras, ou dura, como se fosse uma terra de beira de estrada. Da mesma forma, nós somos chamados a zelar com amor pelo nosso irmão, assim como por nós muitos estenderam as mãos e ainda estendem para que as pedras sejam tiradas dessa terra e ela se torne boa completamente, para que os espinheiros sejam arrancados dessa terra que é você e ela continue boa e uma terra cheia de vida para aquela semente e essa semente possa frutificar. Muitas mãos perseveraram por você para que você gerasse frutos. E também por suas mãos, muitos irmãos vão perseverar como terra boa. Deus conta com o teu coração, com as tuas mãos, com a tua vida, para ajudar tantos outros irmãos a se tornarem terra boa e a produzirem frutos. O fruto na vida do teu irmão passa pela perseverança da tua mão que se oferece para cuidar da terra que ele é, podando os espinhos, limpando a terra das pedras, molhando para que ela não resseque. Essa, meus irmãos, é a nossa comunhão. É assim que vivemos o Evangelho de Cristo. São Padre Pio entregou a sua vida totalmente nesse cuidado, nesse zelo pela vida de milhares e milhares de homens e mulheres. São infinitos os filhos espirituais de Padre Pio até os nossos dias. Interessante. Hoje, no Em Liturgia, temos uma biografia que apresenta um pouquinho a história de São Padre Pio. Eu vou fazer uma leitura rápida de uma outra biografia que vem da agência Ecclesia, do site do Vaticano. Bom, São Pio de Pietrelcina nasceu no dia 25 de maio de 1887, na Arquidiocese de Benevento. Olha aí, a arquidiocese por onde passou, nós falávamos esses dias, passou São Genaro, onde passou também Santo Afonso, filho de Gracino Forgione e de Maria Giuseppa di Nunzio. Foi batizado no dia seguinte ao seu nascimento, recebendo o nome de Francisco. Esse é o nome de batismo do Padre Pio. Aos 16 anos, no dia 6 de janeiro de 1903, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Morcone, tendo aí vestido o hábito franciscano no dia 22 daquele mês de janeiro, e passou a ser chamado, a partir desse dia, de Frei Pio.
Depois da ordenação sacerdotal, no dia 10 de agosto de 1910, em Benevento sempre, precisou ficar com sua família por 6 anos por causa de motivos de saúde. Olha que situação difícil. Logo depois da ordenação sacerdotal, ele cai gravemente doente e por 6 anos fica recolhido em família. Foram 6 anos de muita penitência e dificuldade, muito sofrimento. Em setembro desse ano, de 1916, então praticamente o ano em que ele retornou, né, foi mandado para o convento de São Giovanni Rotondo. Então, depois de passar 6 anos em família, era sacerdote, por causa de problemas de saúde, quando ele retorna, ele vem mandado para São Giovanni Rotondo. E ali ele viveu, nessa cidade, até o dia da sua morte. Um dos acontecimentos mais marcantes de sua vida e que define parte do seu itinerário de vida, daquele momento para frente, aconteceu no dia 20 de setembro de 1918, 2 anos depois que ele estava em São Giovanni Rotondo, que foi o aparecimento dos estigmas. Rezando no coro da igreja, diante do crucifixo, ele então recebe de Nosso Senhor os estigmas, assim como São Francisco. Essas feridas dos estigmas permaneceram visíveis e abertas, frescas e sangrentas, por 50 anos. O Padre Pio, como lhe chamavam, recebeu de Deus dons particulares e extraordinários, que aplicou todos eles com todas as suas forças em favor da salvação das almas. Muitos testemunhos sobre a sua grande santidade chegaram até aos nossos dias e percorrem a história, acompanhados de profundos sentimentos de gratidão por todos aqueles que o conheceram e que trazem as marcas dos testemunhos que ouviram a respeito da santidade de vida desse grande sacerdote. A sua intercessão foi para muitos homens e mulheres causa de cura do corpo, da alma e ocasião de salvação para muitos pecadores. A máxima expressão da sua caridade para com o próximo nós vemos no acolhimento prestado por ele durante mais de 50 anos às inúmeras pessoas que acorriam ao seu confessionário e pediam ao Padre o conforto pelas dores de seus pecados. Procuravam-no na igreja, na sacristia, no convento, em toda parte, e ele prestava-se por horas a fio. Bom, Padre Pio chegava a ficar mais de 14 horas no confessionário num dia. Olha que significativo. E ele rezava mais de 12 terços por dia. E ele dizia que muitas vezes não rezava mais porque o dia acabava. Tamanho o amor dele a Nossa Senhora e a entrega que ele fazia de todos os penitentes à Virgem Maria. Quanto ao seu serviço sacerdotal, esteve submetido, em alguns momentos, à investigação da Igreja, porque sofreu inúmeras calúnias e acusações falsas. Sofreu muito com isso, mas aceitou tudo com profunda humildade, resignação e obediência. Frente às acusações injustificáveis e caluniosas, permaneceu calado. Jamais se defendeu agredindo, ameaçando ou acusando seus acusadores. Sempre confiando no julgamento de Deus, dos seus superiores e da sua própria consciência, se submeteu em tudo às exigências da Igreja. Que grande testemunho! Consciente dos compromissos assumidos com a vida consagrada, observou com generosidade os votos professados, foi obediente em tudo às ordens dos seus superiores, exerceu de modo exemplar a virtude da prudência, agia e aconselhava à luz de Deus, exercitou o espírito de pobreza com total desapego de si próprio, dos bens terrenos, das comodidades e das honrarias. Teve sempre uma grande predileção pela virtude da castidade. O seu comportamento era, em todo o lado e para com todos, um comportamento modesto. Considerava-se sinceramente inútil, indigno dos dons que Deus lhe concedia, cheio de misérias e, ao mesmo tempo, de favores divinos, porque Deus é bom. No meio de tanta admiração do mundo, repetia com insistência: quero ser apenas um pobre frade que reza pelos meus irmãos. Nunca gozou de muita saúde, como sabemos,
e nos últimos anos de sua vida declinou rapidamente em meio às doenças. A irmã morte, enfim, levou, preparado e sereno, no dia 23 de setembro do ano de 1968, quando tinha 81 anos de idade. O seu funeral caracterizou-se por uma afluência absolutamente extraordinária de pessoas de todas as partes do mundo. E já se gozava da larga fama de santidade durante a vida, nos anos que se seguiram à sua morte tornou-se um fenômeno eclesial no mundo inteiro. Foi João Paulo II, aquele que ele recebeu um dia e disse: podemos passar algumas horas em oração, e passou a noite inteira em oração com aquele jovem sacerdote que o canonizou, que o beatificou, melhor dizendo, em 1999 e que o canonizou no ano de 2002. Ele que teve a graça de conhecer intimamente Padre Pio. Que grande tesouro nós temos hoje na igreja com o testemunho de Padre Pio. Peçamos a intercessão de São Padre Pio e da Santa Mãe de Deus por todos nós, a fim de que possamos ser homens e mulheres entregues nas mãos do Senhor, fiéis em todos os valores e princípios da nossa fé, em todos os compromissos, votos e promessas que fizemos, a fim de que, amparados pela intercessão de tão grande amigo, possamos testemunhar por toda a nossa vida a grandeza e a bondade de Deus que realiza maravilhas por nós e em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Padre Pio e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.